Em um mundo cheio de jogos de tiro em primeira pessoa, criar mais um FPS é um grande desafio. Mas, em 2020, a Riot Games, criadora de League of Legends, resolveu tentar. E assim nasceu o Valorant, um dos games mais jogados do ano passado e que provavelmente vai durar por muitos e muitos anos. Eu sou a Bruna Penilhas e no Game Shark de hoje a gente vai conhecer mais sobre a história de Valorant e como ele tem sido recebido pela crítica e pelos jogadores ao redor do mundo. Para já entrar no clima, vamos conferir o trailer cinematográfico que deixou todo mundo empolgado. Phoenix, please tell me you have the package. I would if somebody was a little less aggressive. Hey, stop! I said stop! Oh, that's how you want to play it. Ah! You cannot let her plant. All right, I'm going in. What about the hostile? I wouldn't worry about her. Are you certain? 100. I got this. 미안해서 어쩌나? Hey, Control. So, about the package... Valorant é um jogo de tiro em primeira pessoa multiplayer e free-to-play desenvolvido e publicado pela Riot Games. O game teve sua primeira divulgação em 2019, ainda com o nome provisório, o Project A. A partir do dia 7 de abril de 2020, o título teve acesso antecipado na versão beta no PC, feito justamente para coletar o feedback do público. O lançamento oficial aconteceu em 2 de junho de 2020. O jogo começou a ser desenvolvido em 2014 e só está disponível para PC, especificamente para o sistema Windows. Apesar da similaridade inicial com Counter-Strike Global Offensive, o CSGO, Valorant tem conseguido criar seu próprio caminho. O sucesso é tanto que, além de uma grande comunidade estar se formando, o cenário competitivo do jogo já está em destaque. Valorant foi pensado e construído com 2 pilares base: ser um FPS tático e ser um game de esportes acessível para novos jogadores, que ao mesmo tempo resolvesse problemas de outros jogos do cenário e que agregasse no competitivo. Tendo a experiência do sucesso com League of Legends, a Riot tentou impactar a comunidade que consome jogos free-to-play, como Counter-Strike, Fortnite e o próprio LoL. Dessa forma, o desenvolvimento de Valorant buscou criar uma experiência otimizada e acessível. Essa é uma aposta bem diferente do que jogos pagos do gênero geralmente buscam oferecer. Lançamentos de franquias como Battlefield e Call of Duty, por exemplo, sempre buscam desenvolver jogos com gráficos avançados e realistas. Sabendo dos problemas do possível maior concorrente, o CSGO, os diretores da produção de Valorant afirmaram que o objetivo era criar uma experiência em que pessoas poderiam jogar um FPS pela primeira vez, ao mesmo tempo que o espaço fosse favorável para os pro players, que são os jogadores profissionais. Um exemplo do que a comunidade pedia tanto em relação ao CS era um jogo otimizado, modernizado. Apesar do cenário de CS só crescer, os jogadores sempre tiveram muitas reclamações não ouvidas pelos devs do shooter. Outro exemplo é que o CS é feito no Source Engine, mesmo motor gráfico utilizado para a produção de Half-Life 2, jogo de 2004.
ou seja, é ultrapassado. Isso não tira a qualidade da gameplay, mas deixa algumas abas para serem aparadas. E esse era o objetivo da Riot com Valorant. A fim de resolver os problemas com soluções efetivas, a Riot estabeleceu como prioridade a estabilidade e performance do jogo. Além disso, a equipe queria criar um FPS robusto e competitivo com uma boa experiência online. Para isso, os desenvolvedores escolheram usar a Unreal Engine para criar o jogo. Usar esse motor gráfico fez com que a equipe pudesse focar em otimizações e menos em detalhes, já que são sistemas base que vêm com o Unreal Engine. O principal desafio era fazer um jogo que rodasse a 30 quadros por segundo em PCs mais simples, o que deu certo. Falando agora no gameplay, Valorant é um jogo focado na formação de equipes com uma pegada estratégica. O jogo se passa em um futuro próximo e você pode jogar com uma variedade de personagens. Os combatentes jogáveis são chamados de agentes, sendo que cada um deles é baseado em culturas de países diferentes. Inclusive, o Brasil tem uma personagem no game, a Raze. Ela é nascida da Bahia e vamos combinar que ela é a personagem mais carismática de todo o jogo, né? E antes de continuar, vamos dar uma olhadinha no trailer de revelação da Raze. Let's start this party. Time for the fireworks. Boom. Go get 'em. Too slow. I'm the pride of Bahia. Como a gente viu no trailer da Raze, cada personagem de Valorant tem habilidades especiais que podem ser usadas durante a partida. Claro que o foco do combate ainda é usar armas de fogo, mas esses poderes são essenciais para bolar estratégias. Inclusive, a gente já viu algo parecido em Overwatch e Team Fortress. Valorant tem 4 modos. O modo principal tem 2 variações. No sem classificação, são formadas 2 equipes de 5 agentes de cada lado, com um time atacando e outro defendendo. O jogo é uma disputa de melhor de 25 rounds, ou seja, o primeiro time a garantir 13 rodadas vence a partida. A equipe na ofensiva tem uma bomba chamada Spike. Seu principal objetivo é plantar a bomba em localizações específicas do mapa. Com ela plantada, basta defendê-la da outra equipe. Já o outro time da partida tem como objetivo impedir que a Spike seja plantada, e caso seja, os jogadores terão que desarmar a bomba. E lembrando que se qualquer uma das equipes só resolver eliminar a outra por inteira, também serve para pontuar. Assim, chegar a 13 rounds vencidos te garante a vitória. E assim como nas partidas não ranqueadas, o modo competitivo segue os mesmos formatos. Mas essa opção conta com um sistema de ranking. O terceiro modo é a disputa de Spike, onde a partida é uma melhor de 7 rounds. Então, quem vencer 4 primeiro ganha o jogo. Diferente dos modos principais, todos os players começam todos os rounds com habilidades completamente carregadas e com uma arma aleatória igual para todo mundo. Já o ult, que é o ataque especial de cada personagem, carrega com o dobro da velocidade do modo normal. A Riot disponibilizou esse modo pouco tempo após o lançamento como uma maneira de criar algo mais dinâmico dentro do jogo. É uma opção mais frenética para pessoas que estavam sentindo que o modo principal era muito lento e arrastado. Outro diferencial do modo que deixa tudo mais insano é que todos os players da equipe de ataque carregam uma bomba, diferente do modo normal, onde só tem uma bomba. Disputa de Spike tem uma duração média entre 8 a 12 minutos. Já o Spike normal pode durar até 1 hora. E assim como a maioria dos jogos de FPS, Valorant tem um modo Free for All de mata-mata. Nele, 14 jogadores entram em uma partida de 10 minutos, em que a primeira pessoa a eliminar 40 inimigos ou a que tiver mais eliminações no final do tempo, vence. Todos os jogadores spawnam com agentes aleatórios. As habilidades especiais são desativadas nesse modo, favorecendo somente a gameplay com armas. Agora o Game Shark vai para um rápido intervalo e logo mais a gente está de volta. Não sai daí. Por Valorant ter sido inspirado no clássico da Valve Counter-Strike Global Offensive, o público esperava inovações. Por um lado, o jogo conseguiu se destacar,
Mas se o título da Riot conseguiu diversificar o cenário e realmente criar um jogo para novos players de FPS, isso ainda está aberto para debate. Com nota 80 no Metacritic, Valorant dividiu opiniões e agradou muita gente, tanto no cenário competitivo quanto para quem joga por diversão. A Screen Rant do Canadá deu 4 estrelas de 5 para o jogo. O principal ponto positivo foi justamente a capacidade da Riot Games de entrar em um território nunca explorado pela empresa e, mesmo assim, criar um shooter tático que conseguisse agregar ao mercado. Por outro lado, as críticas pontuaram os problemas que vieram na primeira semana de lançamento, principalmente alguns bugs e crashes frequentes dentro das partidas. Para o PC Gamer, o jogo mereceu nota 90 de 100. A nota foi atribuída por ser um jogo que conseguiu pegar todos os aspectos positivos do CSGO e transformar em algo diferente e interessante, somado à dinâmica da gameplay com poderes e habilidades. A análise critica o sistema de skins e menciona como pode ser difícil liberar os agentes por meio do sistema de progressão do jogo. E por fim, o brasileiro DN me deu 4 estrelas de 5. O site faz questão de enfatizar que Valorant é um jogo feito para durar anos, assim como Counter-Strike. E por isso, avaliar um título como este nos seus primeiros dias de vida pode ser um desafio a mais. A análise também elogia a interface amigável e como o jogo conseguiu criar uma identidade própria sem se prender nas suas inspirações. O DNM ainda ressalta um problema recorrente nos jogos de PC, inclusive nos títulos da Riot, os jogadores. Apesar de ser uma comunidade gigante e engajada, alguns pontos de ressalva devem ser feitos. O principal dele é a toxicidade que os chats podem ter durante as partidas. Essa com certeza não é uma situação exclusiva do Valorant, mas por ser um lançamento que atraiu novos jogadores e fãs de outros games, os chats podem se tornar um horror muito rápido. Um dos maiores problemas tem sido em relação ao machismo. Muitas streamers, pro players e jogadoras da comunidade relatam diariamente o quão desconfortável o jogo pode se tornar por conta de ataques e assédios. A Riot monitora os chats de texto dos seus jogos, mas como o Valorant tem um chat de voz constante e não monitorado, as coisas podem tomar rumos bem desagradáveis e complicados. Outra polêmica do jogo foi o sistema de anti-cheat desenvolvido para o Valorant. Antes mesmo do lançamento, a Riot anunciou que no dia 1 do jogo o anti-cheat já estaria disponível. Entretanto, vários jogadores levantaram uma grande questão quanto ao sistema usado no jogo. Já na fase de beta aberto, já era necessário instalar o Vanguard, sistema de anti-cheat de Valorant. E antes de algumas atualizações, o sistema rodava em segundo plano desde o momento em que você ligava o seu computador. Ele atua como qualquer anti-cheat, verificando aplicações abertas simultaneamente com o game e tomando atitudes necessárias em caso de uso de hacks e cheats. Porém, apesar desses mecanismos serem importantes em qualquer jogo hoje em dia para manter a competitividade, muitos jogadores ficaram preocupados com o nível de acesso do aplicativo. Um grupo de usuários do fórum Reddit chegou à conclusão que o Vanguard estava instalado em uma parte do computador onde ficam os sistemas essenciais. Normalmente é nesse local onde são instalados os antivírus. A polêmica começou quando os jogadores ficaram cientes de que para jogar Valorant eles precisariam expor o PC completamente para a Riot Games. O maior medo dos jogadores era de que se um dia a Riot tivesse seus servidores invadidos, o hacker teria acesso a todos os computadores que jogam Valorant. Isso resultaria em um grande vazamento de informação e violação de privacidade de todos os PCs que tivessem o jogo instalado. A Riot publicou uma nota oficial em seu site afirmando e garantindo a todos os jogadores de Valorant que o Vanguard é seguro. A empresa chamou o software de necessário, justamente para manter a competitividade. Além disso, foi explicado o porquê do anti-cheat ser instalado tão profundamente nas máquinas e, principalmente, deixou claro que as informações dos jogadores estão no topo das preocupações. Por fim, agora para instalar o anti-cheat, você tem a opção de escolher que ele fique ativo apenas quando o jogo estiver aberto, o que tranquilizou a comunidade. Agora a gente vai dar um pause no Valorant e bora chamar o Jefferson Caio e o Maxon Lima com o Mais Geek de hoje. Fala, Bruna. E aí, Bruna? Como é que vocês estão? Game Shark. Hoje a gente vai ter terror. Aqui no Mais Geek. Olha aqui, Chegou ó. a hora. Olha aqui, ó. Tá chegando a hora. Aproveitando o The Medium, né? Que
tá pra sair, eu acho que é um momento oportuno, você vai me dizer se é ou não, mas pra gente falar de Layers of Fear. Foi o começo dessa produtora polonesa, Bloober Team, a se enveredar pelo terror. Desde então eles só têm feito jogos de terror, eu espero que eles continuem assim. Porque eles têm os lançamentos antes do Layers of Fear, mas na época tava aquele estardalhaço do Playable Teaser, né, do vai não vai, com a ressurreição do Silent Hills, Sim. da franquia Silent Hill. Sim. E acabou não indo, porém a gente teve um monte de jogo de terror legal. Esse é um dos que eu encaixaria nessa categoria. Assim. É mesmo? Caramba, mano. Eu não tenho nem ideia do que seja, tipo, Layers of Fear. Assim, é um jogo em primeira pessoa, óbvio. Ele segue muito esse padrão pós-Amnesia The Dark Descent. Os jogos de terror da década de 2010 ali, é em primeira pessoa, focado em exploração, que puxa lá de trás, lá da época do Super Famicom, do Clock Tower. Ele mira susto, não? Com certeza. É? Ele tem uns jumpscare, mas ele é bem mais psicológico, porque ele, ao contrário de muitos dos jogos de terror em primeira pessoa, ele foi um dos pioneiros, assim, a criar a loucura através das modificações do próprio cenário onde o personagem está inserido. Ah, tá. Então a gente joga mas é assim, naquele nível de você tá olhando pra um lugar e quando você volta mudou e... Tipo, essencialmente. É mesmo? Ele tenta, assim, de muitas formas, ele consegue, na maioria das vezes, fazer com que a gente sinta a loucura do personagem, sinta na pele de um personagem que está enlouquecendo. Foto realista ou não? Bastante. É numa mansão vitoriana, eles passam em 1920, a gente joga com um pintor que está em declínio. Ele já fez muito sucesso, já teve muita fama, assim como sua esposa, uma pianista também muito famosa, que era a musa inspiradora desse cara. Entendi. Ela começou a ter uma doença e ela começou a definhar, ele definhando junto com ela. E aí ele numa última tentativa de criar a sua obra-prima. E aí, basicamente, cada trecho do jogo é esse personagem desenvolvendo ali, fazendo um trecho dessa obra-prima. Ah, tá. E é legal porque conforme a gente vai jogando, a gente vai vendo justamente esse declínio, por exemplo, com recortes de jornal, com cartas do agente dele, que vendia as pinturas dele. Entendi. E é legal como o jogo consegue traduzir no gameplay a loucura, que é um negócio meio difícil de se pensar. Né? E ele meio que começou em acesso antecipado. Então, essa é outra história, né? Eu vi muita gente jogando, tipo, fazendo streaming, né? Tipo, agora é assim, né? Sim. Entra um jogo de terror em acesso antecipado, todo mundo vai atrás pra mostrar. Exatamente. A galera quer ver o susto. O que tira um pouco a graça quando você for jogar, né? Você acabar assistindo, você só vai assistir. Eu não sou de assistir, não. O jogo de terror, pra mim, é um ritual ali que eu me tranco no meu quarto, no escuro, o melhor headset possível, tem que me deixar desconfortável. A minha condição é essa. Meu Deus. Por isso, quando eu digo esse negócio de, esse jogo é horroroso, não sei o que você... É bem por aí. E esse belo elogio, falar que é horroroso. Pra mim o lance de ser de acesso antecipado, pra uma desenvolvedora independente, eu acho que é sempre muito válido, porque eles coletam muitas informações, eles melhoram o produto final aí, com comentários de quem joga, fora que tem um preço menor do que o produto final, também tem essa. Porque você vai ajudar o cara a terminar Isso, o jogo, né? bastante participativo, você entra nos fóruns, tanto do site dos caras quanto no próprio Steam, comenta os seus problemas, e os desenvolvedores sempre comentam. Foi o caso aqui, porém, depois de ter jogado esse jogo em acesso antecipado, eu meio que prometi algo pra mim que eu não cumpri depois, mas na época eu prometi, que é não experimentar especificamente jogo de terror assim, porque depois que você joga, você já perde sabe bastante. O que vai acontecer. E esse assim, jogo tem uma quebra, uma ruptura bem grande. Assim, tá. Porque esse lance de acesso antecipado é complicado, porque você não está tendo acesso antecipado ao jogo final, você está tendo acesso antecipado para colaborar no desenvolvimento. E aí, você não... meio que não tem o direito de reclamar das coisas, né? Você tem que mostrar pra galera o que tá bom e o que não tá. E aí eles vão arrumando. E é meio isso, assim. Então, assim... É porque eu vejo muita gente pedindo dinheiro de volta nesse tipo certeza. de situação, e não é bem assim que funciona, sabe? Com certeza. E aí ficou claro porque o trecho de acesso antecipado é uma coisa bem mais refinada, que eles tiveram mais tempo pra mexer. E aí tem um pedaço ali que é basicamente o terceiro ato, digamos assim, do jogo, que aí vira um jogo meio de gato e rato, de perseguição bem genericão, assim, que quebra tudo que foi construído antes disso. Entendi. O Visage fez um pouco disso, mas ele conseguiu separar melhor e aí dá a ideia de que é um lance meio de antológico, cada segmento é diferente, mas isso pelo menos pra mim no Layers of Fear destoou um pouco do todo. Mas no final das contas eu acho um jogo excelente, que quem é fã de terror deveria experimentar. E aí é isso, né? O The Medium, que é o jogo mais ambicioso da Bloober Team, que vem depois do Observer, do Blair Witch, inclusive do Layers of Fear 2, ver como começou esse terror e como que tá hoje. Faz aí uns 5 anos que esses caras estão dedicados, 5, 6 anos dedicados a isso, então eu imagino que vai ser uma baita evolução. Eu espero falar sobre The Medium aqui também. Vamos, claro, com certeza. E o Layers of Fear tá disponível pra quê? Xbox One, PS4? Switch também, aí tem... Switch também? Também. Tem PC? Nos games novos, né, também, dá pra você jogar via retrocompatibilidade. É a sua chance. Assista
leia, jogue. É uma experiência completa. Assista ou jogue, beleza? O Layers of Fear. Não, então, joga. Ele é o cara. Então, tchau, Bruna. Valeu, tchau. E com esse lindo bloco do Mais Geek, a gente vai para mais um intervalo, mas fica tranquilo que já já a gente está de volta. Um detalhe que a gente já ressaltou aqui no Game Shark de hoje é que Valorant é um jogo pensado no competitivo. Apesar de ser recente, o cenário de esportes do game parece bem promissor. A estratégia de lançamento já fazia questão de que o jogo tivesse esse formato. Sendo transmitido massivamente durante o beta aberto, até hoje Valorant figura diariamente no top 5 de jogos mais assistidos da Twitch, batendo mais de 100 mil espectadores com tranquilidade. Com tanta audiência sendo formada, não demorou para que os primeiros campeonatos de Valorant aparecessem. Inclusive, um dos maiores até agora rolou aqui no Brasil no final do ano passado. Com uma premiação total de mais de R$200 mil, o Valorant First Strike foi a primeira série de torneios regionais feitos pela Riot no mundo inteiro. A edição brasileira rolou de outubro a dezembro e contou com uma final disputadíssima entre as equipes Gamelanders e com a PEN Gaming. Com a vitória por 3-1, a Gamelanders levou o 7º título do ano em campeonatos do novo FPS da Riot Games, se estabelecendo como um dos melhores times do cenário. Apesar das premiações ainda não terem alcançado os níveis de LoL e Counter-Strike, Valorant já parece ter um futuro garantido nos esportes, pelo menos nos próximos anos. E falando em futuro, o jogo terminou o episódio 1 recentemente no dia 12 de janeiro. Com o final da primeira temporada, a Riot anunciou o episódio 2, chamado de Retomada. Bora conferir o trailer de anúncio das novidades. Já tá em posição? Tô quase lá. O que tá demorando? Tu não conhecia isso aqui? Eu conheço. Não é pressa. Eu não tenho tempo. Eu vou nessa. Se você for, vai levar bala na cara. Tá. Eu vou te mostrar como é que faz. Phoenix, não! Eu não falei, moleque? Toca pro pai. Tu tá maluco, meu irmão? Te falei que ia levar bala. De você? Bom, ela atirou antes. Antes? Então tu atirou em mim. Vai falar nada não, é? Ué, vai meter o pé? Show! Só me liguei na tua!
vocês puderam ver, a Riot anunciou um novo agente para o Valorant. Yoru já está disponível para ser escolhido dentro do jogo. Ainda tem muitos outros detalhes para falar sobre Valorant, e para isso, nosso repórter Lucas Arraes foi conversar com algumas jogadoras casuais que com certeza entendem mais do game do que eu. Solta o VT. Valorant é um jogo cheio de poderes mágicos, diversão, mas também com boas doses de desafio. Então, se você está pensando em entrar no mundo de FPS da Riot, o Game Shark separou 5 dicas para mandar muito bem no shooter que está fazendo a cabeça de geral. Eu preciso confessar que eu não entendo muito de Vavá, então para me ajudar nessa missão eu resolvi pedir uma ajuda. Ajuda de quem tá aqui na minha frente. E não senhora, não precisa levantar do sofá. Eu tô falando de quem tá literalmente na minha frente. Isso porque, além de equipe de edição de vídeo, aqui na Loading a gente tem um time exclusivo de mulheres que jogam Valorant. É isso mesmo, e ainda transmitem essa partida. Mas para entender essa história, nada melhor do que chamar uma das integrantes. Então, Georgia, pode sair de trás e vem pra cá. Georgia, como surgiu a ideia de reunir as suas amigas para jogar Valorant na internet? Bom, durante a pandemia a gente teve muito tempo livre. Eu, Giovanna e Julia, a gente já trabalhava juntas e a gente estava procurando alguma coisa para fazer com esse tempo livre. Eu fiquei sabendo do beta do Valorant, comecei a jogar, fiquei viciada. Sugeri que elas ficassem viciadas também, ficamos todas viciadas, jogamos muitas horas e muitos dias seguidos. Uma amiga minha também da faculdade veio perguntar se podia jogar com a gente, porque ela também estava afim. A gente começou a jogar juntas e foi muito, muito, muito divertido. A gente resolveu fazer stream, porque não? Todo mundo tá fazendo live na pandemia. Rolou e foi muito divertido. A gente até se inscreveu em alguns campeonatos para jogar por diversão. Nada profissional, é só realmente para dar risada e para se divertir. Foi muito legal. Então, para quem também ficou interessado em entrar nesse mundo, vão agora 5 dicas para começar bem no Vavá com as Guaca Jonas. Bom, vamos começar então com a primeira dica. Valorant é um jogo de tiro, o mais importante é a mira. Então é sempre bom você tentar manter a sua mira na altura da cabeça pra você dar aquele headshot bonito, ou no mínimo acertar no peitoral do personagem. E não no joelho dele, que é o que a gente sempre faz, honestamente. Não mate a Gabi! Muitas vezes nosso instinto é sair correndo quando vê um personagem, sair atirando pra tudo quanto é lado. Você não vai acertar nada. Para e atira, porque a gente já tentou e não deu certo. Treinar no The Range ou no mata-mata também é uma boa opção se você quiser melhorar a sua mira, principalmente usando as armas leves, que é a arma que você vai usar no primeiro round do jogo. Nossa segunda dica é use o tempo a seu favor. O objetivo do jogo mesmo é armar e desarmar as bombas. Então nem sempre você precisa matar os outros 5 personagens que estão no outro time. Depois do período de compra, você tem 1 minuto e 40 segundos para realizar todos os seus sonhos de plantar a bomba ou destruir o sonho dos inimigos e desarmar essa bomba. Se você está plantando, você pode simplesmente esperar um pouquinho aqueles inimigos impacientes que vão tentar usar todas as habilidades deles já e tentar te matar. E depois que você plantou, pode relaxar, não precisa sair querendo matar todo mundo, aumentar seu número de kills, porque o tempo está a seu favor. Os seus inimigos que vão ter que vir até você para desarmar essa bomba, então pode ficar relaxado. A dica de número 3 é conheça todas as habilidades de todos os agentes do jogo. A verdade é que vai ser impossível você jogar bem com todos eles, mas você precisa, por exemplo, saber destruir o carrinho da Raze quando ela estiver perseguindo você, ou até mesmo se esconder ou quebrar a flecha do Sova quando ela estiver vindo na sua direção. Estudando um pouquinho todas as habilidades, por exemplo, você vai aprender a cegar os seus inimigos com o olho voraz da Reina, ou até mesmo saber exatamente quando jogar a mole do Brim pra cima, impedindo que seus adversários desarmem a bomba. Aí. Só pra ver a... Vai aqui, ó. E a nossa quarta dica era para ser da Gabi, nossa querida Gabi Finanças, sobre finanças, mas ela não pode estar aqui, então eu vou dar esse recadinho. Dinheiro é um negócio muito importante no Valorant. No começo de cada partida você tem aquele seu dinheirinho que você tem que gastar com as habilidades, com a arma, com o escudo, e não é tão simples assim quanto você pensa. Você tem que ficar sempre de olho no quanto que você tem no começo da partida e quanto o resto do seu time tem. Você tem que decidir junto com o seu time qual vai ser aquele estilo de round, se vai ser um round econômico, um round meia compra, um round investindo, pra você não cair naquele ciclo eterno que a gente odeia, que
você não consegue comprar arma melhor e nem um escudo melhor. E agora que você já ficou com 4 dicas pra mandar bem no Vavá, a Georgia tem um recado final. Qual é, Georgia? Bom, a dica número 5 é para você usar a comunicação do jogo de uma forma saudável. Use a comunicação de texto e de áudio para se comunicar mesmo apenas e para ser legal com quem você está jogando, principalmente se você estiver jogando sozinho. Mas, depois de tudo isso, eu acho que o mais importante é você se divertir muito, porque o nosso time faz isso, a gente joga para se divertir e eu acho que todo mundo devia ter esse mesmo objetivo. E não esquece de respeitar o amiguinho, tá? Ai, meu Deus. Sai daí. Fiquem amor. Tremendo. Eu não sei vocês, mas eu fiquei animado pra entrar no Valorant, então vou chegar em casa e vou baixar, viu? Mas enquanto isso, a gente volta no estúdio com você, Bruna Penilhas. E depois de uma reportagem maravilhosa, o Game Shark de hoje fica por aqui. Comenta nas redes sociais usando a hashtag Game Shark se você gosta do shooter da Rito Gomes. A gente volta amanhã com mais um programa. Um beijo e até mais.